Deixa eu só destacar, inclusive, um texto que foi publicado no nosso portal. O Bruno Pinheiro apurou que o entorno de Flávio também enterrou aquela tese sobre a possibilidade de Michele Bolsonaro ser a pré-candidata à presidência. A ex-primeira-dama fez postagens enigmáticas, sem dizer para quem era a mensagem, a quem se destinava, após, claro, o vazamento dos áudios envolvendo o senador. Para os aliados de Flávio, Michele não está sobre a mesa e a estratégia segue voltada para blindar a campanha do senador. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque ontem mesmo algumas figuras chegaram a levantar a possibilidade de que Michele, apesar da inexperiência, porque nunca teve um cargo com mandato, poderia ser um nome com menos problemas, ou pelo menos que não poderia ser acusada de absolutamente nada, em razão da sua ausência de experiência na política, ou pelo menos nunca passou por nenhum cargo com mandato, né? Nunca foi eleita a nenhum cargo público. E aí eu queria a sua análise sobre a postagem feita, não sei se você chegou a acompanhar a postagem, mas sinaliza para um racha, ou pelo menos uma situação que retoma aquela desconfiança de que não estaria tudo bem dentro da família Bolsonaro. Mas, para além disso, o descarte de Michele lhe parece normal? Apostar em Flávio é a aposta de muitos agora. Não, sem dúvida alguma, Canhoto. Esse clima beligerante dentro da família Bolsonaro, ele é sabido já há bastante tempo. Michele não goza da confiança, digamos assim, dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e acho que nunca existiu essa possibilidade de Michele assumir a liderança da família Bolsonaro. Agora, o Flávio, ele não tem alternativa, né? Os irmãos, o Eduardo não pode concorrer, está nos Estados Unidos. O Carlos Bolsonaro não tem perfil para ser candidato a uma campanha para presidente da República, então o Flávio vai ter que levar essa história até o fim. Até porque, importante lembrar que Michele Bolsonaro estava no evento de posse do ministro Cássio Nunes Marques na presidência do TSE, agora essa semana, cumprimentando de beijos o ministro Alexandre de Moraes, que foi responsável pelo julgamento e prisão há mais de 20 anos de sentença de encarceramento de Jair Bolsonaro. Desculpe, eu não cumprimentaria uma pessoa que faz algo que eu considero injusto, né? Especialmente com uma pessoa tão próxima a mim. Então é tudo muito estranho ali, Canhoto, sem dúvida alguma, mas o fato concreto é o seguinte: o Flávio vai disputar com um Vorcaro, sem Vorcaro, eles vão testar qual é a versão que será melhor para justificar isso para o eleitorado. Então, já ouvi coisas assim: não, veja, o dinheiro era do Vorcaro, não era do Master, como se isso gerasse algum tipo de legitimidade ou diferenciasse o dinheiro. Aí não, porque era uma venda de direitos autorais, uma coisa que não faz muito sentido. Então, assim, eles estão testando qual vai ser a versão. Agora, independente da versão, mesmo que Flávio Bolsonaro tome a medida que até acho que seria a melhor para ele, chegar a fazer uma entrevista, falar com os eleitores dele, falar: olha, eu menti para vocês. Eu estava com receio, era um momento muito complicado, olha, a relação foi assim, assim, assado, aconteceu isso, isso e isso, ele deu tantos dessa forma, e aí jogar limpo, dizer para onde foi cada centavo, tudo que foi pago, até porque pela forma como ele diz ali naquele áudio, de que, olha, estamos com as contas acumulando, temos que pagar as maiores empresas de Hollywood e tal, não sei o quê, não podemos nos queimar com ele. Isso era um processo que já vinha, não era um dinheiro marginal, não era uma coisa assim, um complemento, não. Ele estava buscando valores significativos para pagar uma produção de mais de 20 milhões de dólares. Então, é preciso ser sincero, é só isso. E a partir dele ser sincero, dar a cara a tapa, reconhecer seus erros, aí quem sabe ele volte a ter uma legitimidade verdadeira com o seu público e com o eleitorado em geral. Eu deixo só, porque eu mencionei a mensagem para o Beraldo e eu não trouxe nenhum trecho, né? Mas deixa eu só ler uma manifestação da Michele. Foi uma mensagem até que relativamente longa,
E eu vou trazer uma das falas dela, duas, na verdade. Vou abrir aspas para a ex-primeira-dama. Quem vive de insinuações foge da verdade sobre si mesmo, afundando em patologias as quais ele recusa admitir que possui. Fecho aspas. Mais para frente, em uma outra manifestação, abro aspas para ela. Frustração, dor e inveja. Ódio, mágoa e conspiração. Assim é a sua vida, vivida em vão. Fecho aspas. Claro que ela não está mencionando ninguém. E aí, por ter sido colocada no dia de hoje, muitos fazem conexão com o episódio. Pode ser que tenha a ver, mas talvez não tenha nenhuma relação com o caso, com o Flávio Bolsonaro. Talvez seja uma mensagem dela, né? Uma relação com uma outra pessoa, enfim, vai saber. Mota, lhe parece que muitos acabam colocando o nome de Michele, inclusive para enfraquecer Flávio, né? Quando já começam a aventar, talvez Michele performaria melhor. Michele não tem nenhum tipo de problema em sua biografia. Enfim, para Flávio, eu fico imaginando, na hipótese de ele desistir, não vou mais disputar a presidência, vou disputar o Senado pelo Rio de Janeiro, seria quase como uma confissão, né? Está fechado o microfone, Mota, por favor. Caniato, eu não consigo decifrar essas tretas que estão, de vez em quando, acontecem dentro da direita, né? O que nós podemos dizer com certeza é que o Brasil vive uma situação de extrema incerteza, insegurança e tensão. Isso vale para todo mundo. Poucas pessoas no Brasil de hoje podem, no final do dia, botar a cabeça no travesseiro e dormir absolutamente tranquilas, sabendo que amanhã não terão nenhum tipo de surpresa. E uma disputa eleitoral é uma das atividades mais competitivas que existem no mundo, na vida. É uma disputa onde vale aquele slogan: o vencedor leva tudo. Não há segundo lugar, não há terceiro lugar, não há medalha de prata nem de bronze em uma eleição, principalmente em uma eleição presidencial, principalmente no contexto em que o Brasil se encontra hoje. A vitória ou a derrota de um candidato nessas próximas eleições vão influenciar as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos e dos nossos netos de formas muito sérias. Então, todo tipo de forças estão se movimentando para garantir as suas posições nas próximas eleições. Então, é natural que surja todo tipo de evento, e a gente tem também, muita gente tem uma tendência a interpretar demais coisas que às vezes não têm maior significado. Eu não vejo a candidatura do Flávio como sujeita a nenhuma alternativa. Eu não vejo como possível a substituição de Flávio por qualquer outro nome, independente dos méritos do outro nome. Esse jogo já começou a ser jogado e não há, na minha opinião, nenhum recuo ou alternativa possível nesse momento. Pois é, deixa eu passar para o Dávila também, trazer as impressões a respeito do nome de Michele Bolsonaro, muito citado no dia de ontem, mas parece que o entorno de Jair Bolsonaro e a cúpula do Partido Liberal bancará Flávio até o fim. Além dessa reflexão, Dávila, queria que você analisasse esse jogo político, né? Porque ainda estamos falando de um pré-candidato. Quais seriam as alternativas para o PL se entender que, sei lá, a candidatura está inviabilizada? Você acha que ela estaria inviabilizada só se uma bomba aparecesse no que tange o dinheiro? Porque se disserem, o dinheiro foi destinado para a produção do filme, está aqui, a comprovação. O Mário Frias não estava sabendo, mas foi depositado lá no escritório da produtora nos Estados Unidos. Sei lá, uma hipótese, tá? Se chegarem com esse documento, amanhã a história estaria resolvida? Caniato,
Tudo isso é especulação. Nós não sabemos que tipo de conversa teve da família Bolsonaro, como é que está isso acontecendo. Então, dá para a gente comentar fatos. O que é especulação não dá. Agora, um fato é o seguinte: Flávio Bolsonaro continuará a ser candidato não só com o aval do presidente Bolsonaro, mas com o aval do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Se em algum momento dessa trajetória, até a convenção partidária, em julho, Valdemar da Costa Neto entender que uma candidatura está se tornando tóxica para o partido, isto é, prejudicando as candidaturas regionais e principalmente as eleições proporcionais para fazer bancada, eu não tenho dúvida que pode se mudar o candidato. Mas eu acho que a gente está muito longe desse estágio. Só não podemos esquecer que quem tem hoje o poder da caneta de escolher candidato é o presidente do partido. O presidente do partido é Valdemar Costa Neto. E essa caneta só será utilizada se uma candidatura se tornar tão tóxica que comprometa a eleição de parlamentares nas eleições de 2026. Caso contrário, a candidatura vai continuar firme e forte, enfrentando crises, ventos e trovoadas. Daqui a pouco a gente vai trazer informações a respeito da CPI do Master, a defesa que muitos grupos fazem para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso do Banco Master, mas só deixa eu fechar com o Cristiano Beraldo sobre o episódio que envolve a possibilidade de um nome substituir Flávio Bolsonaro, né? Descartaram, informações de bastidor indicam que o PL teria descartado o nome de Michele Bolsonaro. Inclusive, tem indicações de que próprio Jair Bolsonaro não toparia, não veria Michele como uma figura adequada para disputar a presidência da República nesse momento. Talvez em um futuro não muito distante. Mas, Beraldo, qual é o X da questão para que a campanha consiga virar essa página? Porque foi mencionado, né? As reportagens indicam que Daniel Vorcaro repassou parte daquele recurso inicialmente combinado. E aí teve aquela manifestação de Mário Frias, que é o produtor executivo do filme. Você acha que o X da questão nesse momento é saber para onde foi enviado o recurso? Se isso for publicizado, explicado, você acha que aí sim a campanha consegue vencer esse desafio, virar a página e partir para a próxima? Eu acredito que sim, Caneto, mas não só isso. Eu acho que a única estratégia viável para que Flávio Bolsonaro continue tendo uma legitimidade junto ao eleitorado é ele ser bastante sincero e transparente de todo o seu relacionamento com Daniel Vorcaro. E explicar assim, olha, foi pago tanto em tal dia, foi para tal lugar. E aí o problema é se houver qualquer dificuldade de explicar para onde foi esse dinheiro, como é que essa dinâmica aconteceu. Porque isso, além do imenso desgaste que geraria, né, um mau uso de uma verba repassada para um filme, o que, se tem um contrato, e salvo engano Eduardo Bolsonaro disse que havia um contrato, que o contrato era sigiloso, e por isso que o Flávio não falou sobre a relação com o Banco Master e Daniel Vorcaro, que obviamente não é uma justificativa suficiente, mas qualquer contrato estabelece para onde você tem que pagar, né? Qual é o destinatário dos seus pagamentos. Então, isso tudo tem que estar ali bem fácil de ser esclarecido. Se não estiver fácil de ser esclarecido, aí existe um problema bastante mais grave e que poderia, sim, ser um golpe muito duro na candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas enquanto isso não acontece, Caneto, eu acredito que o PL vai tocar a vida normal e mesmo se vier a acontecer, hoje em dia o Dávila falou que prevalece sempre o interesse e o objetivo do dono do partido, mas o Valdemar da Costa Neto tem o objetivo de fortalecer o Partido Liberal, mas o Jair Bolsonaro tem o objetivo também de fazer uma bancada expressiva, mesmo numa hipótese dele não ganhar com Flávio a presidência da República, mas ter senadores e deputados que sejam alinhados com eles, que vão ali
fazer uma atuação para defender os interesses políticos da família Bolsonaro me parece fundamental para alguém que está na condição de prisão domiciliar em que se encontra o ex-presidente. Portanto, o interesse dele, o interesse de Valdemar da Costa Neto, no meu entendimento, eles estão alinhados. Eles precisam ter um resultado forte, especialmente no legislativo, mesmo se tiverem algum problema mais sério com a candidatura de Flávio Bolsonaro.